Glória a Deus, que bom. E agora, com você sabendo que o Espírito Santo nos pergunta, quando o Senhor nos chamou, Deus nos deu uma missão. E você acabou de cantar aí, para onde eu irei? Se Deus te chamou, se Deus te convenceu, te atraiu, e agora fica essa pergunta. Eu gostaria que nessa noite você colocasse também uma pergunta no seu coração. Deus poupou a sua vida nesses dias. E o que você vai fazer agora? Para onde você vai? O que você vai fazer? E eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje, ela vai consolidar o nosso espírito, e nós precisamos entender que nós não podemos perder a nossa identidade. Nós não podemos perder mais a nossa alegria de estar na presença de Deus. Nós não podemos permitir que, por causa da ausência do templo, o Senhor fique sem a adoração, o Senhor fique sem o discípulo dele, sem o sacerdote dele. Não, nós precisamos entender que nós temos uma missão para cumprir. E essa missão você só vai conseguir cumprir se você se permitir ser usado por Deus nesses dias, né? E antes da gente mergulhar na palavra do Senhor, eu quero orar com você. Mas eu quero, nessa noite, compartilhar esse momento de oração com alguns irmãos que estão aqui conosco, nesse culto de adoração e louvor ao Senhor. Vem cá, irmão Roberto. Ele está aqui hoje conosco para adorar ao Senhor, e o irmão Roberto vai nos conduzir nesse momento de oração, né? Vai nos conduzir nesse momento de nós entrarmos de verdade na presença do Senhor, no espírito, na alma, no corpo. E eu quero pedir que você se expresse no momento de oração. Então o irmão Roberto agora vai nos dirigir nessa adoração em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Graça e paz a todos. Eu quero aqui agradecer a presença dos irmãos que estão aí perante a televisão. Quero agradecer a presença dos pastores que têm nos liderado, dando graça a nossa família, nossos irmãos. Quero também agradecer ao pastor Nino pela oportunidade que ele tem me dado de vir até aqui e adorar nosso Deus, adorar nossa irmandade aí que está presente, dar graça e paz àqueles que estão necessitados, levar a Deus a mensagem que está perante nossa Bíblia Sagrada, dizer a Ele que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Por isso eu quero que você se levante e entre aqui agora perante a televisão, perante as câmeras aí, e venha agradecer a Ele, venha adorar ao nosso Deus em oração. Vamos então orar, vamos então agradecer. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, aqui estamos, Pai, declarando a Sua presença, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, queremos pedir a Ti que o Senhor faça morada em cada casa, que o Senhor seja, Pai, o dono desse culto, o dono dessa comunidade, Senhor. Venha, Senhor, venho agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, por tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada irmão que está necessitado, papai, do momento que é esse momento de adoração, que é esse momento de agradecer a Ti, esse momento de poder se colocar na Tua presença e dizer que Tu és santo, poder dizer, papai, que Tu é o Deus maravilhoso que nós adoramos, que Tu se faz presente na vida de cada um. Perante tudo que vem acontecendo no nosso país, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado alimento em fartura, o Senhor não tem deixado faltar. Senhor, o pão de cada dia está na mesa de cada um. Nós temos poder aqui perante nossos irmãos, nossa igreja sagrada, que o Senhor tem feito coisas na vida de cada irmão, de cada irmã, que só o Senhor pode fazer. Senhor, abre o coração do povo, tira essas enfermidades que vêm atrapalhar o povo aí. Senhor, venha derrubar por terra o que o inimigo quer com o nosso povo. Senhor, não deixe que o povo esfrie o coração, não deixe o coração do povo esfriar. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor abre portas, Pai, para que o povo possa entender que Tu é um Deus verdadeiro, Senhor, que Tu é um Deus maravilhoso,
que Tu é o único e verdadeiro Deus que está nas alturas, Senhor. Oh, Deus querido, Deus poderoso e maravilhoso, nós viemos aqui na Tua presença, porque sabemos, Pai, que sem Ti não somos nada, sem a Tua presença nós não somos ninguém. Nós viemos do pó, Senhor, e do pó nós voltaremos, Pai, mas queremos deixar aqui a Tua palavra, queremos que o povo abra o coração e entenda, Senhor, entenda que Tu se faz presente na vida de cada um, que o coração precisa ter o Teu amor, que o Seu amor precisa entrar no coração do Teu povo. Oh, Papai querido, Papai amado, Deus maravilhoso e poderoso, Senhor, tem pessoas, Papai, se esfriando, deixando a Tua palavra, por causa dessa pandemia, Senhor, que está acontecendo, por causa dessa enfermidade que está no país, mas sabemos que o Senhor, pode acabar com tudo isso, sabemos que o Senhor pode queimar no coração de cada um, o Senhor pode abrir a mente de cada um, o Senhor conhece nós por dentro, Papai, não é por fora é o povo que vê, mas por dentro quem conhece o ser humano é o Senhor, só o Senhor pode fazer, Senhor, a vontade, da Tua vontade na vida de cada um, Senhor. Nós queremos Te pedir, Papai, e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, porque só Tu, Senhor, só Tu pode mudar esse país, só Tu pode mudar essa pandemia de enfermidade que vem acontecendo no país, Pai. Só o Senhor, pode tomar conta do Perialto, só o Senhor pode tomar conta do Jardim Santa Cruz, só o Senhor pode tomar conta do Elisa Maria, só o Senhor pode tomar conta, Senhor, do Jardim dos Francos, só o Senhor pode administrar esse país, Pai, porque os administradores terrestres não estão sabendo fazer, mas o Senhor sabe como fazer, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nas Tuas mãos eu entrego. Senhor, está entregue essa oração, Senhor. Amém, Jesus. Amém. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você entende que se Deus não governar a sua vida, ninguém governa. Sim. E aí, irmão Roberto, o senhor está prosperando? Amém. Glória a Deus. Estou sim. Deus tem trabalhado muito na minha vida, meu pastor. Deus tem trabalhado na minha vida de uma maneira que só Ele pode explicar para você. Nem eu sei explicar o tanto que Ele tem trabalhado na minha vida. Eu tive umas passagens difíceis, mas essa enfermidade não abateu a minha família, não abateu a minha filha com os problemas de serviço, parada, desempregada. Oh Deus, Ele abriu uma porta em pleno essas enfermidades que estão acontecendo no país. Ele veio, abriu uma porta, Ele veio, me deu oportunidade para ela prosperar, para ela ter o pão de cada dia dentro da tua casa. Ela conseguiu um emprego, ela está empregada, passou pela enfermidade, Deus deu até essa oportunidade para ela, pegar o vírus, ela pegou o vírus, mas Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, que ela ficou 15 dias em casa, e 15 dias em casa ela ficou firme na mão do Senhor, ela se colocou aos pés do Senhor, se colocou de joelho na presença dEle, e Ele derramou por terra, toda a enfermidade que podia bater ela foi derramado por terra. Hoje ela voltou a trabalhar, está trabalhando, ficou 15 dias desempregada em casa, parada por causa da enfermidade, e hoje ela voltou a trabalhar e ela está, graças a Deus, prosperando, não tem faltado, e ela está na paz do Senhor. Hoje ela se põe de joelhos sabendo que só tem um Deus, e é o único Deus, o que está nas alturas, o Deus verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que traz a vida eterna. Então nós podemos dizer que mesmo nesse tempo de pandemia, a sua casa, a sua família tem prosperado e tem avançado. Amém. E parece que veio um carro novo aí para nós usar, né? Glória a Deus, eu tô brincando. Né? Vem um carro novo Vem. Esse Deus está preparando, né? Deus está preparando. E Deus te abençoe, viu, Roberto? Amém. Muito obrigado. E nós vamos continuar aqui, então, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E eu peço para o Senhor continuar aqui intercedendo por nós, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Eu quero glorificar a Deus, porque você tem visto que na vida deste homem, Deus tem se manifestado de um poder sobrenatural. Você imagina, se eu e você fizermos algo, se eu e você plantarmos no nosso espírito, que Deus ainda continua trabalhando. Deus, Ele não está paralisado, Ele não está dependendo de uma quarentena, não. O Espírito de Deus continua se movendo, Deus continua se movendo. E nessa noite eu quero
compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração nesses dias, porque eu me desafiei em orar ao Senhor, eu me desafiei em buscar o Senhor, eu me desafiei esses dias a mergulhar no Senhor, porque Deus colocou no meu coração que para mim, para que eu pudesse me manter firme, eu não posso me ausentar da presença do líder. E eu quero te falar nessa noite sobre a ausência do líder na sua vida. Quando nós permitimos que o líder se ausente de nós, permitimos que ou nos afastamos do cuidado do líder, do cuidado da nossa liderança, o que acontece com a nossa vida? Eu sei que tem muitas pessoas que estão, como o irmão Roberto orou aqui, fragilizados na sua fé, pensando em nunca mais retomar sua vida de comunhão e de aliança ao Senhor, mas eu quero dizer para você que isso tem uma causa. Quando nós nos afastamos da nossa liderança, do nosso líder, nós começamos a sofrer algumas coisas. E essa noite o Espírito Santo de Deus, ele quer te ministrar no seu espírito e fazer você entender que eu e você precisamos nos permanecer firmes. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João, capítulo 21, a partir do verso 4. Eu quero compartilhar com você e eu quero te pedir, por favor, leia, seja no celular, seja na sua Bíblia, na Bíblia que está aí ao seu lado, eu quero crer, mas eu gostaria que você lesse, que você mergulhasse nesses textos junto comigo, não apenas deixasse o som da televisão, ou do celular, ou do equipamento que você tem aí na sua casa, onde você está nos ouvindo, e que você deixasse apenas eu falando, mas eu gostaria que você fizesse parte mesmo deste culto online, mesmo à distância que você está. Já se preparou? Então vamos ler a palavra. João, capítulo 21, diz assim o texto. O título é: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. João 21, verso 1 diz assim: depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, verso 2. Estavam todos juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois dos seus discípulos. Verso 3, disse-lhe Simão: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4 e último. E sendo já manhã, Jesus se aproximou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E eu quero nessa noite, antes de nós mergulharmos nessa palavra, fazer mais uma oração. Uma oração para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e faça com que o entendimento da sua palavra seja impresso no nosso espírito, para que possamos entender a vontade perfeita do Senhor para nós nos dias de hoje. E você vai conseguir responder a pergunta da canção que nós acabamos de entoar ao Senhor: para onde eu irei? Que agora as pessoas estão perdidas, no seu caminho, por conta dos desafios que você sabe que você está passando, que o mundo inteiro está passando, mas eu e você temos um caminho que o Senhor já estabeleceu para nós, que é viver na presença de Deus, que é caminhar na presença de Deus, que é usar a nossa vida para glorificar a Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero consagrar ao Senhor todas as famílias que estão nesse momento ligadas e conectadas neste culto online. Eu quero abençoá-los pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do seu nome, Jesus, e te pedir que o Senhor esparja o teu sangue na sala, sobre a casa, na praça onde alguém está assistindo. Eu quero profetizar nas nações, de longe, de perto, aqueles que estão, Senhor, num quarto, aqueles que estão, Senhor, sozinhos, mas a partir de agora, que a presença do teu Espírito venha sobre eles e neles, trazendo, meu Deus, a real
presença do teu amor, a real presença do Deus ressurreto sobre eles. Eu quero te pedir, Senhor, que essas palavras não sejam minhas, mas são tuas palavras. Os teus ensinos impactam o nosso espírito e nos abençoa, porque nós te amamos e queremos ouvir tua voz nessa noite. Então, você que está aí nessa sala, eu quero crer que o Espírito Santo já está se movendo e hoje Deus quer que você entenda o que acontece quando eu me ausento do líder, a ausência do líder, né? Então, nós vemos aqui que dias atrás você já ouviu uma ministração sendo feita pelo pastor Melo nesse texto, onde ele nos ministrou, o Senhor nos ministrou brilhantemente através da vida dele, e talvez você vai se lembrar, será que eu vou ouvir uma mesma palavra? Mas a palavra de Deus diz que a palavra dele se renova a cada manhã, e Deus plantou um entendimento no meu espírito nesse texto, e eu quero compartilhar com você nessa noite. É muito mais comum do que nós imaginamos, que quando um líder se ausenta, nós começamos a viver o caos. Eu me lembro, há uns anos atrás, que quando a minha mãe me ausentava, Deus me livre, eu ficava à mercê dos meus irmãos mais velhos, né? E eu não tinha muita vantagem, porque eu não cresci muito. Então, além de ser menor de idade, eu era menor mesmo, né? Era pequeno mesmo. Então, eu sofria todos os níveis, né, de situações, né? Nós somos uma família de 7 irmãos, então você imagina, a hora que tinha uma coisa boa para comer, era uma disputa, né? Por quê? Porque não tem ausência, quando tem a ausência do líder, você vive um caos, né? O mais velho quer mandar mais, aquele que é um pouquinho mais velho que você quer mandar mais, quer exercer a autoridade dele sobre você, e precisa da mãe e de um pai para colocar ordem no lugar. Mas eu quero compartilhar com você que quando nós nos ausentamos do líder ou nos afastamos da presença dele, nós perdemos a direção. Uma das coisas que acontece muito com a ovelha, ela perde a direção. Ela já não sabe mais o que fazer e como fazer as coisas. Por quê? Porque se ausentou do líder. Nós vemos aqui que os discípulos estavam tristes, chateados, no entendimento deles, haviam perdido o seu mestre, Jesus estava morto, eles tinham se esquecido que Jesus falou que ao terceiro dia ressuscitaria, mas o que estava dirigindo a vida daqueles homens era a ausência do líder. E quando nós perdemos essa presença, nos afastamos dessa presença, nós também perdemos a nossa unidade. Nós já não conseguimos concordar. Nós já não conseguimos mais pensar do mesmo jeito, orar da mesma forma, orar com aquela unidade, porque um começa a pedir uma coisa, outro começa a pedir outra. Então, quando você se afasta do líder, nós ficamos fragilizados na nossa fé, né? Nós saímos da rota, nós perdemos a visão. A palavra de Deus diz que esses homens não reconheceram quem era Jesus mais, não tinham mais aquela admiração pelo mestre, porque para eles o mestre estava morto. Eles estavam ausentes do líder, eles estavam experimentando o que é estar ausente daquele que deve ser o motivo da minha vida e o motivo da sua adoração, que é o Senhor Jesus. Então nós perdemos a visão, nós passamos a experimentar uma desordem, nós experimentamos e começamos a sofrer perdas financeiras, que começa a colocar em risco o nosso propósito e o chamado da nossa vida. Nós começamos a enfrentar um monte de coisas, e às vezes perdemos a nossa identidade. Quantas pessoas já não conseguem se ver mais como discípulo de Jesus? Porque está ausente do templo, ele não consegue mais, não consegue orar sozinho, ele não consegue desenvolver um propósito de leitura da palavra, ele não consegue mais expressar o amor de Deus. Por quê? Porque se ausentou da presença do líder. Quando o líder se ausenta, abre portas para a gente sofrer alguns danos. E eu quero que você tome consciência disso,
para que daqui a pouco nós possamos orar e essa presença desse líder seja restituída no nosso coração. Amém? A ausência do líder, ela causa em nós uma dúvida na nossa fé. Nós começamos a duvidar. Nós começamos a duvidar do que Deus está fazendo. Nós começamos a duvidar do que Deus está realizando. Começamos a duvidar daquilo que Deus falou conosco. Será que vai acontecer mesmo? Será que nós vamos viver o sobrenatural? E eu quero dizer a você, o refúgio que aguarde, porque em breve nós estaremos colocando os nossos pés lá naquele terreno e já estaremos descarregando os materiais, tudo que é necessário para estabelecer a obra, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu sonho muito com isso. E eu quero dizer a você que quando eu me deixo levar pela ausência, não valorizo, sou negligente em buscar a presença desse líder para estar comigo, o que eu coloco em risco? Nas promessas. Eu começo a duvidar das promessas. Eu perco a fé e eu já não acredito mais nas promessas. Aí você vai dizer, pastor, o senhor falou que era tão comum, em Êxodo capítulo 32, verso 1, nós vamos encontrar Moisés. Moisés no monte, esperando Deus escrever os 10 mandamentos, e ele gasta um tempo lá com Deus, e esse tempo que ele gasta com Deus, toda a multidão ao pé do monte começa a dizer, Moisés morreu, Moisés foi embora, largou, esqueceu de nós, não está mais conosco aqui, e eles começaram a perder a fé no que Deus tinha feito na vida deles. Deus tirou eles com mão forte do Egito. Deus operou milagres e sinais naquele lugar. Mas por causa da ausência do líder, eles começaram a experimentar o quê? Dúvida na fé. Dúvida na promessa. Deus falou que ia levar a gente para uma terra que mana leite e mel. E agora Moisés largou a gente aqui sozinho. E você, se não conhece a história, eu quero que você gaste tempo essa semana nesse texto de Êxodo 32 e você vai ver que aqueles homens decidiram estabelecer outros deuses para eles. Eles começaram a duvidar do Deus Todo-Poderoso. E talvez você esteja se sentindo assim nesses dias, porque você não consegue abraçar mais, porque você não consegue estar mais perto das pessoas, porque você não consegue vir ao templo para adorar, e você está limitando a ação de Deus, porque Deus ele é espírito, e ele é de longe e ele é de perto. E eu tenho certeza que ele está tocando você agora. Que ele está tocando o seu espírito agora. E que os seus olhos vão ficar marejados, porque a presença de Deus é viva nessa noite. Nós não precisamos estar no espaço físico, nós precisamos estar com o nosso coração cheio de fé. Nós precisamos estar com a palavra plantada no nosso espírito, entendendo que nós somos espirituais e lidamos com Deus espiritual. Um Deus que se manifesta quando nós abrimos a boca e glorificamos a Ele, como você fez isso hoje. Que você cantou a canção, eu quero crer que você cantou a canção, que você declarou que você é filho de Deus, que você declarou que é hora da adoração, é hora de orar ao Senhor, é hora de adorar, essa é a hora. Mas quando fala a hora, nós não estamos falando de um tempo específico, nós estamos falando de um momento. Né? Amanhã é hora de adorar ao Senhor, depois da manhã é hora de adorar ao Senhor, hoje é hora de adorar ao Senhor. E eu tenho certeza que você passou o seu domingo, o seu dia com a sua família, e agora é hora de você se entregar a Deus na comunhão com a igreja e com o líder, né? E que você glorifique a Deus aí na sua casa. Eu tenho certeza que Moisés, ele ficou muito indignado. Aí você diz, pastor, mas Moisés é no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, tem pessoas que acham que o que aconteceu no Velho Testamento não acontece mais. Mas o que eu quero dizer a você, que em Mateus capítulo 11, verso 3, já na nossa geração, teve um homem também que foi chamado por Deus para um trabalho maravilhoso. Esse homem se chama João Batista. João Batista, ele veio preparar o caminho para que o Messias viesse trazer a palavra de vida, a palavra de revelação para nós. E preso lá no cárcere, no capítulo 11 de Mateus, verso 3, João Batista chama um discípulo e fala, eu quero que você procure Jesus. Eu quero que você vá em busca de Jesus e pergunta para Jesus se ele é outra pessoa, se ele é quem ele diz que é,
ou se nós devemos esperar outro. Ele começou a duvidar da fé. Ele começou a duvidar da promessa. Por quê? Porque naquele cárcere ele estava ausente da presença do líder. Ele não podia abraçar Jesus. E era um homem que teve uma experiência muito forte com Deus. Que mesmo antes de nascer, já na barriga da mãe, ele se relacionava com o líder. A Bíblia diz que quando as duas, Maria visitou Isabel, mãe de João, e só de Maria saudar Isabel, a Bíblia diz que Isabel foi tomada da presença do Espírito Santo. Então eles já tinham um relacionamento já desde o ventre. E João Batista se encontra naquela situação, só, amarrado dentro de um cárcere. Começou a acontecer o quê? Duvidou da fé, duvidou da promessa. A palavra de Deus diz que Jesus, diante daquele discípulo enviado por João Batista, chama aquele discípulo, cura muitos enfermos que está ali na frente dele, promove muitos milagres e manda um recado a João Batista. Diga a João Batista que os cegos vêm. Diga a João Batista que as pessoas estão sendo curadas, que os leprosos estão sendo limpos e aos pobres é pregado o reino de Deus. Jesus estava dizendo para ele, a sua missão foi cumprida, você preparou muito bem o caminho e eu estou cumprindo também a minha missão. E você nunca mais vai ouvir João Batista reclamar ou João Batista duvidar, porque quando chega aquela notícia a João Batista, de que Deus está fazendo, de que Jesus está operando milagres, de Jesus está pregando o evangelho, o coração de João Batista se enche e ele entende que o papel e o propósito e o chamado dele está sendo cumprido em Jesus, Então quando eu e você entendemos isso, que nos dias de hoje nós começamos a pensar de forma debaixo de limitação, quando nós estamos ausentes da nossa liderança. Quando nos ausentamos, como experimentamos a ausência do líder, nós também perdemos o discernimento nas nossas decisões. Josué, capítulo 7, verso 3 a 5, a palavra de Deus mostra para nós que Josué, tomado de uma falta de discernimento, envia homens para guerrear com a cidade de Ai e volta derrotado. Tomou uma decisão no momento errado. Enviou homens para espiar a terra, esses homens voltaram, deram a ele um relatório, e em cima daquele relatório, Josué toma uma decisão, envia Israel sem passar revista. E se você acompanhar o processo desse exército de Israel, antes deles saírem para a batalha, eles eram passados em revista, tanto materialmente como espiritualmente. Mas nesse momento aqui, Josué não fez isso. Josué já roubado da presença do líder, o que Josué faz? Josué toma uma decisão que gerou morte, que gerou a morte de muitas pessoas, que gerou perdas, que gerou prejuízos. Por quê? Porque perdeu o discernimento. Nós voltamos ao natural quando experimentamos a ausência do líder. Não enxergamos e nem caminhamos mais no sobrenatural. Nós perdemos a revelação. Que foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus apareceu diante deles, já ressurreto, já ressuscitado, já restaurado, já tinha visitado ao Pai novamente, e os discípulos não conseguiram reconhecer a Jesus. Não conseguiram perceber a presença de Jesus. E eu quero dizer para você, nessa noite, há duas maneiras de você aprender as coisas. Duas maneiras. A primeira delas, para que você possa ter êxito, é você aprender do jeito inteligente. E a outra forma é você aprender do jeito sábio. O jeito inteligente, você aprende errando. Então você erra, para você poder aprender. E o jeito sábio, você aprende observando os erros dos outros. Então eu quero que você, por esses dias, gaste tempo nesse texto e aprenda com estes homens, que a ausência do líder faz realmente você cair, vai fazer você cair. Se você priorizar a presença, se você priorizar o estar na presença, o ser governado por esse líder, pelo líder que o Senhor já liberou sobre a sua vida, para te guardar, para te proteger, para te abençoar, para cuidar de você, para te dar direção, você vai passar esses processos que o mundo inteiro está passando ileso,
como nós estamos ilesos até agora. Eu glorifico a Deus, porque nós, na nossa igreja, não enfrentamos nenhum tipo de óbito, e eu profetizo que você não vai morrer até que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, e tudo aquilo que está no teu coração, você possa oferecer como oferta ao Senhor. Então eu creio nisso, que o Senhor está nos guardando. Faça o que você precisar fazer, coloque a sua máscara, faça a higienização, faça tudo o que é necessário, mas tenha a presença do líder junto com você. Porque se você andar com o líder, se você andar na presença do líder, se você se submeter, se você for diligente em buscar a presença desse líder para estar com você, você vai estar seguro em qualquer lugar que você for. Como nós estamos até o dia de hoje. Pouco mais, se não me engano, de 100 dias, e Deus tem te guardado. E aí é a pergunta do último louvor que nós cantamos. Para onde você vai? Deus está te guardando, Deus está te poupando. E Deus poupou esses homens, né? É preciso observar a caminhada dos discípulos, queridos. Não para julgá-los, mas para aprender a aplicar os princípios que por eles foram negligenciados. Então, quando Jesus se ausenta, o que os discípulos fazem? A Bíblia diz que eles voltam à vida comum. E tem muita gente que está voltando à vida comum. E está voltando à vida comum não é por causa de uma ação de demônios. Não é por causa de uma ação de espíritos. Não é porque alguém fez um trabalho numa encruzilhada para atrapalhar a vida dele. Não. Mas porque ele está experimentando a ausência do líder. Mas se você for diligente em buscar essa presença, em se desafiar, em ser uma pessoa que se desafie, em ser uma pessoa que não fique esperando o comando, mas que demonstre ao Senhor, Senhor, eu quero a tua presença comigo o tempo todo, né? Então, eu e você saímos do nível raso do relacionamento com o Espírito Santo. Eu e você precisamos sair desse nível raso de relacionamento com Ele. Este líder foi enviado para te conduzir no processo do reino. Em Ezequiel 47, de 3 a 5, fala de níveis de unção, de níveis de envolvimento com o Espírito. Águas no tornozelo, água nos joelhos, nos lombos. Depois você só consegue se movimentar nessas águas a nado. O que está falando? Está falando de níveis de relacionamento, níveis de intimidade, que eu e você precisamos buscar. Aproveitar esse tempo e buscar e mergulhar no Senhor e ter um tempo reservado para estar com o Senhor, para nos alimentarmos dele, porque Jesus, quando ele ascende ao céu, ele deixou claro que ele enviaria para nós um consolador. Ele enviaria para nós um auxiliar, alguém que ia nos ajudar. E eu quero ler esse texto com você. Em João capítulo 14, verso 16, diz assim, a palavra de Deus. E eu quero que você gaste tempo aí na sua Bíblia, em casa, abra a sua Bíblia no celular, né? Ou a Bíblia comum no livro aí, e lê comigo a partir do verso 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vens que tens de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, tenho-vos dito isto, estando convosco. Último versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Você não vai conseguir sozinho manter uma aliança com Deus. Você não vai conseguir sozinho vencer sua carne. Você não vai conseguir sozinho se manter firme na nossa fé. Você não pode permitir que a ausência do líder, a ausência do Espírito Santo, que foi levantado como uma liderança para cuidar de mim e de você, seja extinguida da nossa vida. E é algo que você precisa fazer. É uma decisão que você precisa tomar no seu coração, em buscar ao Senhor. Há uma canção que eu ouvi anos atrás que diz assim: se eu te buscar, né, você mostrará o seu favor, uma herança eu terei de ti, ó meu Senhor. Eu e você precisamos entender que se eu buscar, se você buscar o Espírito Santo, ele se revelará a você. Esse líder que ele não pode estar ausente de nós para que nós não vivamos perdas, para que nós não vivamos prejuízo, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo precisa governar a sua vida, porque ele foi levantado por Deus para isso. Jesus disse: não sou eu que vou ensinar, não vai ser o meu papel que eu vou cuidar de você. Mas ele diz: eu vou enviar alguém. Eu vou enviar alguém que vai falar em meu nome. O Pai vai enviar o Espírito Consolador. E ele vai te governar. E ele vai te ensinar. Ele vai te orientar. Então esse líder, você não pode deixar ele se ausentar da sua vida. Porque quando você permite que ele se ausente, você vai sofrer o dano. Você vai colocar em risco o propósito. Você vai colocar em risco o seu chamado. Você vai colocar em risco as suas finanças. A ausência do líder, ela te rouba as conquistas. A ausência desse líder na sua vida, ela vai fazer você andar em círculo, né? Durante um tempo, Deus disse para o povo de Israel: eu não vou mais dirigir vocês. Vocês vão ficar um tempo sem a minha presença. E eles andaram 40 anos no deserto, perdido. E você sabia que do Egito até Israel, em 30 dias você consegue chegar? Não é tão longe. A distância não é tão longe. Mas para que nós possamos receber algo de Deus, nós precisamos nos despojar de quem nós somos. Você não vai conseguir desfrutar da presença desse líder na sua vida, vivendo uma vida comum. E por que você está voltando a viver uma vida comum? Não é por causa do diabo, não é por causa das trevas, mas é por causa da ausência do líder. A ausência do líder na sua vida. A ausência de um líder que Jesus disse: eu vou enviar para cuidar de vocês. E é você que precisa zelar por ele. É você que precisa buscar a presença dele. Eu digo, e eu já quero aproveitar aqui, né, pastor Jair? Prepara que essa semana nós precisamos nos encontrar. Porque eu preciso da presença do meu líder para me abençoar, para impor as mãos sobre a minha vida, para me orientar no que eu preciso fazer. Mas eu quero que você compreenda que quando Jesus foi ao céu, ele deixou para nós um líder. Ele disse: o Espírito da verdade, o Espírito de verdade vai cuidar de vocês. Então você não pode se permitir ser roubado da presença dele, né? É preciso que eu e você observemos as atitudes dos discípulos. Se você volta todo o seu dia, você tem uma vida comum, você está tendo uma vida como que todo mundo tem. Levanta pela manhã e vai fazer as coisas que você tem que fazer. E encerra o seu dia sempre do mesmo jeito. Você está negligenciando a presença do líder. Você precisa gastar um tempo na presença de Deus, chamando a presença desse líder para te dirigir, para te guardar. Você precisa melhorar esse nível de relacionamento com o Espírito Santo. Sair dos tornozelos, sair dos lombos e começar a nadar nas águas do Espírito. Esse é o momento. É para isso que Deus te chama nessa noite. Porque no reino de Deus, querido, ninguém se conduz, mas nós somos conduzidos. Ninguém se auto-abençoa, mas é abençoado por alguém mais capacitado. Então, se você ficar se conduzindo, você vai se perder. Nesses dias de desafio, eu não gosto de chamar de crise essa situação, mas de desafio, porque Jesus já tinha nos avisado que tudo isso ia acontecer. No mundo vocês terão aflição. Então, nada do que acontece no mundo me assusta. Nada que acontece no mundo deve paralisar a sua relação com Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus, ele já nos explicou todas as coisas. Deus disse: você vai sofrer aflição, mas você não está sozinho, você não vai estar órfão. Você tem um líder que está estabelecido para te governar. E esse líder é o Espírito Santo. É algo que eu e você precisamos buscar. E Jesus, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, em João capítulo 21, né?
nós vemos os discípulos lá, comentando, o que a gente vai fazer agora? Começa a perder a identidade, né? Não sabe o que fazer. Acorda de manhã, não sabe o que fazer. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Dá 3 horas da tarde, o que eu vou fazer agora? Está perdido. Mas Jesus poupa a vida dos discípulos no jardim. Quando Jesus foi preso, ele não permitiu que nenhum se perdesse. Porque na presença do líder, eu e você temos proteção. Quando o líder está perto de nós somos protegidos. Pode acontecer o que for à nossa volta. E tudo que acontece, nada nos atinge. Por quê? Porque o líder está presente. O líder presente, ele nos protege. Pedro se aquece na fogueira, nega Cristo. E o Senhor, de novo, poupa a vida de Pedro, não permitindo que ninguém o prenda. Jesus atrai toda a atenção para si e perdoa Pedro. Porque na presença do líder, nós recebemos vida e perdão. Então eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos compreender que é na presença do Espírito Santo que nós vamos viver as plenitudes de Deus. É que nós vamos viver as vitórias, né? Como o irmão Roberto tem experimentado lá na sua casa. O que ele precisa cultivar? É a presença de Deus. E o que você precisa cultivar? É a presença do líder ao seu lado. Você precisa se pegar durante o dia constrangido a chorar. Tamanha seja a presença de Deus, a presença do Espírito Santo com você. Né? Você vai ter que, dentro do ônibus, disfarçar para não falar em línguas, porque a presença do líder está com você. Quando você honra a presença do líder, acabou. E não ser negligente, mas orar. Então, eu e você, Pedro recebe vida e perdão, recebe proteção por 2 vezes. E só estes homens, queridos, eram, por estarem servindo a Jesus, eles deveriam estar servindo a Jesus com júbilo. Eles deveriam estar tendo atos de gratidão por conta desses benefícios. Só que não. O que eles fizeram? Eu vou voltar a pescar. Quer dizer, vou voltar à vida comum. Vou voltar a viver uma vida comum. Vou voltar a viver uma vida que eu sempre vivi antes. E não é essa chamada que Deus tem para mim e para você. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Deus te deu um líder. O líder se chama Espírito Santo. Você precisa cultivar a presença desse líder com você. É esse líder que vai fazer você olhar, você viver no sobrenatural. É esse líder que vai te capacitar a viver qualquer tempo, qualquer circunstância. É esse líder que vai proteger você até o dia que Cristo se revelar para todos nós e nos entregar a vida eterna. É esse líder que você precisa mergulhar nele. Diga graças a Deus. E você precisa estar adorando ao Senhor, caminhando ao Senhor, declarando ao Senhor: Senhor, eu preciso da presença desse líder. Então esses discípulos que deveriam estar agradecendo a Deus, que deveriam estar sendo gratos a Deus, fui poupado a minha vida, o Senhor tem me protegido. Não! Qual a atitude que esses homens têm? De voltar atrás. Misericórdia, né? Haja misericórdia do Senhor. Então nós precisamos aprender com isso. E eles não fizeram nada disso. Eles deveriam ser motivo suficiente para eles continuarem a obra de levar as boas novas do Mestre, né? Mas eu quero colocar uma exceção aqui com as mulheres, né? Agora elas vão gostar, né? A Cláudia está aqui, né? Ela vai gostar de ouvir. Então eu quero dizer para vocês que as mulheres são maravilhosas, porque elas permaneceram esperançosas, né? Por algo que elas nem sabiam o que era. Porque elas não foram para o túmulo buscar Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado. Porque Jesus não tinha falado para elas que ia ressuscitar ao 3º dia, só tinha falado com os discípulos. Mas elas estavam com a presença, né? Mesmo sem saber, guardando aquela expectativa, guardando uma expectativa dentro do coração, mantendo os princípios. Eu quero crer que Maria Madalena orava de manhã. Eu quero crer que Maria Madalena continuou fazendo tudo aquilo que Jesus ensinou para ela. E o Espírito Santo continuou mantendo dentro dela uma chama acesa. E quando essas mulheres foram para o túmulo, e como eu disse, elas não foram lá por causa da ressurreição, mas chegando lá, elas foram surpreendidas com a presença do líder, porque na presença dele nós temos a revelação. Você não fica perdido. Você sabe o que vai acontecer.
Tem um monte de gente querendo saber o que vai acontecer depois que se encerrar essas quarentenas. Mas se você anda com o líder, você já vai saber antecipado, porque ele vai te revelar no seu espírito o que você deve fazer. Então essas mulheres, na presença do líder, você recebe a revelação. Nós não ficamos sem conforto, nós não ficamos sem orientação. Em João capítulo 20, do 15 ao 17, Maria Madalena vai até o túmulo, esperançosas por algo que ela nem sabe o que é, e ela tem uma revelação de Cristo ressurreto. Ao ponto que ela experimentou a mesma coisa que os discípulos experimentaram. Quando Jesus conversa com ela, a Bíblia é clara para dizer que ela achava que estava falando com um jardineiro. Então ela também não tinha percebido que ela estava falando com Cristo. Mas quando você honra a presença do líder, você recebe a revelação. E aí Deus tira as escamas dos olhos de Maria, e só dela ouvir o nome dela, a voz do mestre, ela declara: mestre, Rabone. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu valorizo a presença do líder, mesmo sem ele estar, mesmo sem eu ver, eu recebo revelação. Eu sou honrado. O que Deus quer fazer com você nesses dias é isso. É que você tenha experiências com ele. Mas você precisa se desafiar. Você precisa parar de ser aquela pessoa que alguém tem que dizer para você o que você tem que fazer. Essa semana, pensei e vim até comentando com os irmãos que estão aqui, com o irmão Roberto essa semana, dizendo para ele: eu preciso pedir a Deus que me dê uma direção de que desafio dá para a igreja. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo já falou no meu coração: não, eles decidem. O que eles querem fazer? O que eles querem fazer para tocar o meu coração? O que eles querem fazer para chamar a minha atenção? Então você que essa semana, o que você é capaz de fazer para você ter a presença do líder ao seu lado? Você é capaz de passar 2 horas orando? Você é capaz de passar 2 horas lendo a palavra? Você é capaz de, mais uma vez, ouvir essa palavra durante a semana, ouvir minha voz mais um pouquinho, para você ser mexido no espírito e você orar ao Senhor e você desfrutar da presença do líder? Então eu e você precisamos entender isso, querido. Precisamos compreender que a falta de discernimento, ela faz a gente perder a identidade, ao ponto de Tomé, um dos discípulos, e eu quero compartilhar isso com você. Querido, você leu o texto comigo. A palavra de Deus diz que Pedro estava na praia, que Tomé estava na praia. Mas, gente, Tomé não é pescador. Tomé entrou no barco, mas ele não pesca. Porque quando você negligencia a presença do líder, você perde a identidade. Você começa a fazer coisas que não é da tua capacidade de fazer. A gente começa a fazer bobagem, né? Tomé coloca em risco a vida dele, né? E que ele nem era pescador, né? Nós ficamos perdidos com o que fazer. Nós passamos a seguir a circunstância e não o propósito. E acabamos sendo conduzidos por aqueles que negaram o mestre. Então Tomé começa a seguir a Pedro, que tinha acabado de negar o mestre, que precisava de cura, que precisava ser restaurado. Quem que Tomé segue? Olha o líder que Tomé segue. Segue Pedro, que tinha acabado de negar Jesus. Então quando nós nos ausentamos do líder, nós entramos em confusão. E Deus quer caminhar com você. Mas Deus, ele não pode. Jesus, ele disse: não, eu estou lá ao lado do Pai. Vocês não vão poder me abraçar, vocês não vão poder estar comigo, vocês não vão poder me tocar, mas eu vou enviar um líder que vai conduzir a sua vida, né? E glória a Deus por isso. Então, a nossa comunhão com Ele, eu e você precisamos entender isso, que negligenciar o tempo com o líder pode nos custar muito caro. E Deus não espera isso do mundo lá fora. Ele espera de você, que já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. E você que ainda não tomou essa decisão, seja rápido, porque Ele quer derramar a presença desse Espírito, desse líder dentro de você, para que Ele caminhe com você para sempre. A nossa comunhão com Ele nos dá capacitação, nos dá unção, poder e autoridade. Nós adquirimos uma sensibilidade contra o pecado e a gente não é mais conduzido pela circunstância.
Quando nós desfrutamos da presença do líder, nós passamos a ter uma vida que glorifica Cristo. Porque foi com esse propósito que o Espírito Santo foi enviado, de glorificar a Jesus, né? Teremos sempre uma mensagem temperada nos lábios. A presença do líder, ela nos dá acesso a visões da parte do Espírito. As manifestações dos dons espirituais tornam-se mais frequentes. O nosso desejo de orar e de interceder pelas vidas, ele fica maior. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a ter o domínio na nossa vida. Ele passa a ter o domínio no nosso ser. Então, com a presença do líder, eu conservo a minha libertação e cura interior. Você não vai se manter puro diante de Deus sem a presença desse líder com você. As declarações negativas que te levavam a um nível de tristeza e fragilidade, elas serão substituídas por declaração de fé. Nós passamos a dizer que a palavra de Deus diz, e não o que a circunstância e a carne nos forçam a fazer. Nós passamos a viver um outro nível, o sobrenatural. Nós permanecemos nas Escrituras. A gente consegue ter amor e paixão por essa palavra. A gente quer ter ela dentro de nós. Nós começamos a fazer dela o nosso alimento. Nós conseguimos resistir às tentações só por causa da presença do líder conosco, porque não podemos conservar a visão e a nossa libertação por muito tempo sem que a palavra seja primordial na minha vida e na sua vida. Você não vai ter amor pela palavra de si mesmo. Isso precisa ser gerado e é o líder que vai te ajudar. O Espírito Santo é que foi enviado para isso, para te ensinar. E só a presença do líder pode nos manter até a eternidade. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai estar conosco para sempre. E é Ele que vai te proteger. Então Ele vai nos manter até a eternidade, firmados, aliançados com o eterno. É isso. Eu e você não podemos de forma alguma viver qualquer expectativa espiritual sem a presença desse líder na nossa vida. Se você tem deixado que a sua identidade, que esse tempo com esse líder que é o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus para cuidar de nós, tem te roubado, é um tempo agora de você orar ao Senhor. Nós vamos ter um tempo agora de clamar ao Senhor e derramar o nosso coração diante do Senhor e reconhecer que nós somos filhos e que nós temos que caminhar como filho. E filho de Deus, ele precisa ter o Espírito de Deus dentro dele. Não é o espírito do engano, não é o espírito da mentira, mas ele precisa ter o Espírito de verdade. E para que você tenha o Espírito de verdade, eu encerro a minha palavra aqui dizendo para você o que você é capaz de fazer essa semana para desfrutar da presença do líder. O que é capaz de fazer? Você é capaz de ficar sem comer pela manhã? Você é capaz do quê? Você é capaz de passar horas trancado dentro do seu quarto? O que você é capaz de fazer para gastar tempo com o seu líder? Porque lá na presença dele, você vai ser consolidado, você vai ser tratado. Você é filho. Você não é apenas uma pessoa que tem um RG e que tem um nome de brasileiro. Não. Você foi resgatado, você foi comprado lá na cruz e você é filho. E para que você viva a vida com Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. A presença do líder é que vai fazer você ter êxito. Mas a ausência, ela vai te roubar. Então não se deixe ser roubado. Não se deixe de ser aquela pessoa que negligencie os momentos com Deus. Esteja nos GRs, esteja nos cultos online, faça de tudo para se relacionar com Ele, porque o líder, ele quer cuidar de você, e ele foi enviado para isso. Então que nessa noite, durante esse tempo de adoração, você fale com o Senhor aí onde você está. O Espírito Santo vai testificar no seu coração e vai deixar claro para você que você foi chamado para viver os sonhos de Deus. Você foi chamado para viver os propósitos de Deus, mas você não vai fazer isso sozinho. Ele designou um líder para cuidar de você. E eu quero encerrar aqui a minha palavra e deixar capítulo de João, verso 16, capítulo 16, verso 13 e 14, diz o seguinte. 13 e 14 diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-la há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Para que você conheça o coração de Deus, você precisa desfrutar da presença desse líder nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor derrame sobre você a unção, que nesse momento de adoração, as palavras do Espírito Santo toquem você, e que essa semana você se desafie, Senhor, o que eu posso fazer para desfrutar da presença do líder que você me deu. Que Deus te abençoe, um beijo no coração e fique firme com Jesus.